Nos bastidores do poder em Brasília, longe das câmeras e dos discursos oficiais, uma movimentação silenciosa começou a ganhar força e no centro dessa articulação, um nome chamou a atenção: André Mendonça. Com a sabatina de Jorge Messias marcada para o dia 29 de abril no Senado, o cenário político-jurídico brasileiro entrou em ebulição. Mas o que poucos esperavam era o papel ativo de um ministro do próprio Supremo Tribunal Federal nesse processo. Sim, você não ouviu errado. Enquanto muitos imaginavam que ministros da Suprema Corte se manteriam completamente distantes de qualquer articulação política, André Mendonça surpreendeu ao assumir uma postura de diálogo, construção e, principalmente, defesa de princípios que vão além de ideologias. E o que isso revela? Muito mais do que uma simples movimentação política, mostra um perfil. Um perfil que valoriza o caráter acima das diferenças. A indicação de Jorge Messias para o STF veio após a abertura de vaga deixada por um ministro da Corte, um dos cargos mais importantes do país. Como manda a Constituição, o nome indicado pelo presidente precisa passar por uma sabatina rigorosa no Senado e conquistar pelo menos 41 votos para ser aprovado. Mas esse processo nunca é apenas técnico. Ela envolve articulação política, construção de confiança, diálogo com diferentes grupos e é exatamente nesse ponto que entra André Mendonça. Antes de tudo, é importante entender quem é André Mendonça. Ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União e hoje ministro do STF. Ele construiu uma trajetória marcada por forte atuação jurídica e defesa de princípios constitucionais. Mas o que mais chama a atenção não é apenas o currículo, é a postura. Segundo relatos recentes, Mendonça fez questão de destacar algo que, no cenário político atual, só há quase raro: ideologia não separa, caráter vem em primeiro lugar. Essa frase não é apenas simbólica, ela resume toda a sua atuação nesse momento, de forma discreta, porém estratégica. André Mendonça passou a atuar como um verdadeiro interlocutor na busca de apoio para Jorge Messias. E aqui está o ponto-chave. Ele não fez isso por alinhamento político, mas por convicção institucional. Fontes indicam que o ministro tem dialogado com diferentes setores, ajudando a construir pontes e reduzir resistências, algo fundamental em um processo que exige maioria no Senado. É um cenário onde há divergências, críticas e até resistências ao nome de Messias. Esse tipo de articulação pode ser decisivo. Apesar do otimismo de aliados, o caminho de Jorge Messias não é simples. Há setores no Senado que levantam questionamentos, seja por posições anteriores da AGU ou por divergências políticas. Além disso, parte da oposição já sinalizou resistência, há dúvidas sobre votos suficientes, o cenário ainda é incerto. E é exatamente nesse ambiente de tensão que o papel de Mendonça ganha ainda mais relevância. Diferente de muitos observadores, André Mendonça conhece profundamente esse processo. Ele próprio já passou por uma sabatina no Senado para assumir o STF. E não foi uma sabatina simples, foi longa, intensa e cheia de questionamentos. Ou seja, ele sabe exatamente como os senadores pensam, quais pontos são mais sensíveis, o que pode gerar apoio ou rejeição. Essa experiência o torna uma peça-chave nos bastidores. O mais interessante em toda essa história não é apenas o apoio a um nome, mas o tipo de apoio. André Mendonça não se posicionou com base em ideologia partidária. Ele deixou claro que o critério principal é o caráter e a capacidade técnica. E isso muda completamente o jogo, porque desloca o debate de política para mérito e confiança institucional. Quando o ministro do STF se posiciona, ainda que de forma indireta, isso gera impacto, e não é pouco, dentro do Senado. Esse tipo de sinalização pode reduzir resistências, aumentar confiança e influenciar indecisos, principalmente quando vem de alguém com histórico técnico e respeitado no meio jurídico. No Brasil, não é comum ver ministros da Suprema Corte atuando como potes políticas, mesmo que de forma institucional. Por isso, o papel de André Mendonça chama tanta atenção. Ele não está rompendo regras, mas está ocupando um espaço que poucos ocupam. O da construção de consenso. A escolha de um novo ministro do STF não impacta apenas o presente. Ela molda o futuro do país. O Supremo decide sobre leis, direitos fundamentais, conflitos entre poderes, ou seja,
Cada nome aprovado influencia diretamente o rumo do Brasil por décadas, e é por isso que essa articulação é tão importante. Esse episódio revela muito sobre quem é André Mendonça. Mostra que ele valoriza diálogo acima de confronto, prioriza princípios acima de ideologias, entende a importância da estabilidade institucional e um ambiente político muitas vezes marcado por polarização. Essa postura se destaca. No fim das contas, o que estamos vendo vai além de uma simples indicação ao STF. Estamos vendo uma articulação estratégica, uma demonstração de liderança e um exemplo raro de construção institucional. André Mendonça, ao atuar nos bastidores, mostrou que o papel de um ministro não se limita apenas aos votos no plenário, mas também à capacidade de fortalecer instituições. E independentemente do resultado da sabatina de Jorge Messias, uma coisa já ficou clara: o protagonismo de Mendonça nesse processo não passou despercebido. Se você quer entender os bastidores da política brasileira, os movimentos que ninguém te mostra e as decisões que impactam diretamente o seu futuro, se inscreva agora no canal, deixe seu like e ative o sininho. Porque aqui, você não recebe apenas notícias, você entende o que realmente está acontecendo por trás delas.